Olá, sou Roberto Recilhas e na conversa de hoje recebemos um grande amigo meu, Wesley Carvalho, auxiliar da equipe profissional do Cruzeiro e com passagens como treinador, gestor e uma longa história no futebol que ele vai nos contar um pouco nessa conversa. Acompanhe. Bom, Wesley, imenso prazer recebê-lo por aqui. A gente começar o primeiro bloco, nos conta um pouco da sua trajetória, como foi o caminho do Wesley até chegar ao momento atual. Boa tarde, Roberto. Trajetória longa, difícil, de muitas vitórias e também de muitas derrotas, né? E a gente vai ficando cascudo no futebol. Mas começou lá desde os 14 anos, quando eu virei para meus pais que inventei que falei que ia ser jogador de futebol. E aí tinha aquelas avaliações dos clubes que ia no interior da Bahia, eu sou de Tapetinga. E aí teve uma avaliação do Bahia na época no estádio municipal de Tapetinga. Eu fui fazer o teste e acabei passando. E virei para meus pais, eu quero fazer o teste em Salvador. Só que naquela época era muito difícil. Você sair sair de Tapetinga, 700 quilômetros, para ir para morar em Salvador, não era tão fácil. Hoje está tudo muito mais fácil, tem celular, tem tudo mais. E quando eu cheguei, fui fazer o teste, passei no teste, fui morar lá. Foi complicado pra caramba. O primeiro ano foi muito difícil. Mas, assim, aprendi muito com futebol. Me deixou bastante cascudo. E aí de lá foi grandes amizades que a gente construiu no time do Bahia. De lá fui pro Vitória, sendo jogador, e aos 24, 25 anos por ali, foi a minha primeira frustração com o futebol, de desistir do sonho de ser atleta de futebol e tornar treinador. Tinha feito um campeonato baiano, jogando pelo Poções profissional. E no jogo contra a Catuense, me lembro ainda, o Odegaard era o preparador físico, e aí eu empolgado, ainda querendo jogar ali com 19, 20 e poucos anos, né? 24 anos por aí, 25. E aí, pô, Odegaard, vê se você consegue para mim um clube aí para eu passar o segundo semestre, porque vai caminhar o Campeonato Baiano aqui, quero continuar jogando aí e tal. Ele, ó, eu tenho um convite para te fazer. Eu estou assumindo a coordenação técnica do Vitória e queria que você fosse para lá para ser meu treinador de goleiro. Eu, caramba, cara, você está encerrando minha carreira. E aí foi muito difícil para eu fazer isso. Então, o que aconteceu? Inicialmente eu não aceitei, voltei para Itapetinga, e fiquei lá trabalhando, treinando. E aí tinha uma seleção intermunicipal que eu não podia jogar porque era amadora. E aí comecei a treinar os goleiros. Tinham alguns ex-jogadores que estavam na seleção, como Tarantini, que foi campeão brasileiro pelo Bahia, e alguns jogadores que jogou no Júnior, no Sub-20 do Bahia, que estava lá, como Neto, como Kelly. E aí fiquei ali, e aí foi meu trabalho como treinador de goleiros. E aí eu resolvi abandonar o futebol e tentar, porque precisava trabalhar, né? E estava na casa dos pais, e aí teve uma hora que os pais começaram a cobrar, e aí, você vai ficar nessa vida aqui e tal? E aí eu fui para Salvador ser Momento treinador de duro. goleiro. Isso em 97. Eu virei treinador de goleiro, passei um ano e meio, depois virei treinador sub-13. E fui até chegar como treinador do sub-20, sub-17, né, ali do Vitória, primeiro, foi um decacampeão baiano. Na época, João Paulo também parou de jogar futebol e virou meu auxiliar também, Luciano Júnior. Foi a minha primeira comissão técnica, era eu, treinador, João Paulo, meu auxiliar, Luciano Júnior e Ângelo, preparador físico, nós quatro. E a gente rodou esse Caramba, Brasil cara. todo aí para poder disputar competição, Copa Santiago, sub-17, Taça E se Rio. reencontraram depois, né? Depois se encontramos. Aí depois cheguei ao júnior do Sub-20 do Vitória, depois saí para trabalhar na Catuense profissional, voltei como coordenador do Vitória, depois saí de novo, voltei como treinador e fiquei como auxiliar fixo do profissional. Foi quando eu assumi o profissional pela primeira vez. O Vitória estava na Série B, fizemos ali 4 jogos. Aí depois subimos a equipe com o Mancini. E aí já em 2014, o time, o treinador era Ney Franco, eu peguei alguns treinadores lá. E aí em 2017 assumi, a gente conseguiu ser campeão baiano, eu como interino no profissional do Vitória. E aí veio o convite de João Paulo, já estava no Palmeiras desde 2015. Veio o convite para poder ir para o sub-20 do Palmeiras. Eu já estava no profissional, tinha acabado de ser campeão baiano. E aí quando eu fui pedir demissão no Vitória para ir
pro Palmeiras, todo mundo, pô, você tá maluco? Você vai sair do profissional para ir para um time sub-20? Eu falei, mas aqui eu não sou treinador, aqui eu sou auxiliar e eu quero desafio, então eu vou. E aí eu fui pro Palmeiras em 2015, passei ali 4 anos e meio, tive a oportunidade em 2017 ainda, ter a oportunidade de trabalhar com o Valentino profissional. Optei também por ficar no sub-20, ao invés de ficar como auxiliado profissional do Palmeiras, na saída de Valentim. E passamos lá 4 anos e meio, que foi muito bom. Foi onde eu conheci também muita gente também, conquistamos muitas coisas boas. Aprendemos muito também com os desafios que foram impostos para nós e as derrotas, principalmente, que a gente aprende muito mais. Tive a oportunidade de reencontrar com o Gilmei de novo, porque tinha trabalhado com ele no Vitória, eu como coordenador e ele treinador do Sub-20. Era coordenador técnico lá e depois eu fui para lá, o Palmeiras já estava lá antes, foi auxiliar do Bus. E fizemos um bom trabalho de lá e de lá fui para o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, consegui trabalhar ali com o Filipão, chegamos à final da Libertadores e depois acabei assumindo na saída dele, do Paulo Turra, em 2023. Fiz 33 jogos como treinador do profissional, foi um ano muito bom, de vários aprendizados, de Série A, de Libertadores, de Copa do Brasil. E depois saí do Atlético Paranaense, depois de ser auxiliar do, do colombiano lá, esqueci o nome dele agora. Osório? Osório. E aí acabei saindo do Atlético e vim pro Cruzeiro em agosto do ano passado. E aí já estou aqui já, assim, fui auxiliar de Seabra aqui, depois fiquei com o Diniz, agora estou com o Jardim. Estão sendo experiências maravilhosas, vivências muito boas, de muitos aprendizados. E esperando o momento que eu possa novamente aí, se porventura aparecer uma boa oportunidade, nós entendermos que vale a pena de novo arriscar como treinador, nós vamos arriscar novamente, mas muito feliz com o trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Estamos aí na reta final do Brasileiro, então assim, essa é a trajetória de Wesley, um pouco resumida, né, porque é muita história, muitas vivências, mas é um pouco do que nós vivenciamos até chegar aqui, desde os 14, com o sonho de ser atleta de futebol, desde da primeira frustração de não conseguir ser treinador, de não conseguir ser atleta de futebol e ter que abandonar e virar um treinador ainda muito novo. Muito bom. Sempre com muita autonomia, muita coragem, assumindo riscos. Isso é importante também. E ver como isso também te dá casca, né? Maturidade para tomar essas decisões com muita clareza, Wesley. E dentro de tudo isso, o que essa passagem tua como atleta te deixou de vivências e experiências que tu acredita que agregaram nas tuas etapas futuras mesmo? Treinador de goleiros, depois como gestor e agora mais profissional como treinador, auxiliar, essa compreensão dos jogadores, por já ter vivido o campo. Como treinador, como jogador, o que você traz assim? Nós pegamos uma fase que naquela época não era tão fácil como agora. Obviamente que agora está muito melhor e não que não tenha que ser dessa forma, tem que ser assim, o futebol evoluiu, as coisas mudaram. Era uma briga nossa lá atrás também, quando nós éramos atletas, porque nós só tínhamos ali, era Copa Rotary em Barretos, que a gente disputava, já viajava de ônibus ali, horas pra caramba dentro do ônibus, para poder disputar uma competição, era emocionante, acho que com 14, 15 anos para disputar uma competição fora da Bahia. Tinha a Copa Rio, depois de juvenil, e depois tinha os campeonatos baianos, Taça São Paulo e Copa BH de sub-20. Então, assim, nós conseguimos ainda como atleta ali, ficar em terceiro lugar de uma Copa São Paulo, que naquela equipe, naquele elenco, nós tínhamos ali Dida, goleiro, era reserva, nós tínhamos ali Rodrigo, lateral direito, depois jogou no Corinthians, tinha ali Flávio, Tanajura, zagueiro, Edu, aí lateral esquerdo era Júnior Nagata, e depois o Júnior Nagata jogou no profissional do Palmeiras e também na seleção brasileira. No meio do campo você tinha Vampeta, Paulo Sidoro e Alex Alves, todos foram tornados grandes jogadores.
No ataque, que acho que não foi muito, não se tornaram, que era Careca e eu não me lembro o nome do outro atacante agora. Acho que era Paulinho, se eu não me engano. Mas no banco tinha João Paulo, que ainda era juvenil ainda. Tinha Bebeto, Campos, também depois virou jogador, profissional de sucesso. Então, aquela vivência de viajar de ônibus de Salvador até São Paulo, que era um sofrimento, mas pra gente era super divertido. Tá viajando de ônibus, ônibus sem banheiro e tudo mais. Eu me lembro até hoje que nós ficamos hospedados no Baby Barione, jogamos no Parque Antártica e perdemos a semifinal para o São Paulo, de Rogério Ceni, de, de KT, atacante, de grandes jogadores também da época. E fizemos a terceiro e quarto com gol de Dedmar de falta. Me lembro, Dedmar que fez o gol de falta, ganhamos da Portuguesa de 1-0 no estádio do Canindé. E aí ficamos em terceiro lugar, tenho medalha até hoje. Então, assim, era muito mais sofrível do que agora, mas que pra gente era muito gratificante, assim, muito mais difícil se tornar jogador, muito menos oportunidades em termos televisivos de aparecer para o mercado, de ser visto. Hoje você vê Campeonato Brasileiro sendo transmitido pela Sport TV, pelos streams, pelo YouTube, dos clubes. Você hoje vê os jogadores com muito mais oportunidade de ser visto, de mostrar do que na nossa época, que isso foi uma vitória da classe, é uma vitória do futebol brasileiro, diga-se de passagem, com apoio da CBF, de mudar, de ter campeonatos sub-20, sub-17, que hoje está tendo. Copa do Brasil, hoje que consegue agregar aí e oportunizar várias equipes de todos os estados do Brasil. Isso é uma coisa, por isso que a Copa do Brasil é um torneio, um campeonato muito democrático, digamos assim, porque você vai dar oportunidade a times do Acre, a times da Amazonas, a time de Rondônia, time de Pernambuco, da Bahia, de todos os lugares, todos os cantos do país, ter a oportunidade de jogar uma Copa do Brasil, um campeonato nacional. Então, naquela época não se existia essas coisas tão boas como tem agora. Mas isso é uma vitória do futebol brasileiro. Isso, obviamente, acaba revelando mais, oportunizando mais as pessoas, os atletas. É uma vitória da classe, do futebol brasileiro, digamos assim. Então, assim, o que eu trago assim, da minha experiência como um jogador de futebol é toda essa vivência, essa dificuldade e essa valorização de saber que não é tão fácil se tornar jogador. E hoje, às vezes, você vê o jogador se desistindo de uma dificuldade, um desafio tão facilmente, e aí isso nos incomoda. Assim, você não tem noção do que eu passei na minha época quando eu tentei ser jogador, como você está tentando agora. E às vezes você vê algumas frustrações de alguns atletas em um jogo, num torneio, quando erra, assim, eu sei o que você está sentindo porque eu já vivi o que você está vivendo. E a gente fala muito com esses atletas sobre a questão de você estar preparado para o segundo tempo. Ele, como segundo tempo, se você não for jogador de futebol, você vai ser o quê? Você está se preparando para isso? Você está estudando? Você está aprendendo, lendo sobre futebol, que é uma coisa que você gosta, então você tem que ler sobre futebol. Em vez de você ficando vendo outras coisas, perdendo seu tempo, vai estudar, ver sobre futebol, aprender sobre futebol. Porque existe pós-atleta, mesmo que você seja de sucesso, ou existe também a frustração, porque o futebol é um funil. Não quer dizer que todos que estão aqui no sub-20 vai virar jogador de sucesso no profissional. Alguns vão, outros não. E às vezes eles não estão preparados. E aí, às vezes, você tem que dar esse start, esse alerta a eles. Então, isso é que eu trago da minha experiência como atleta, de ter jogado várias competições no Brasil e passado pela maioria das fases, obviamente, com muito mais dificuldade do que eles estão passando agora, né? Mas que a gente traz isso para eles e, e tenta motivá-los e levantar em alguns momentos quando eles têm algumas frustrações no futebol. E como coordenador, gestor, como de treinador de base, vem os detalhes, né? Que você, quando você trabalha na base, que você vem trabalhar no profissional, seu olho fica muito mais apurado, né? Você se preocupa muito com o gesto técnico, com as questões táticas, de ter jogadores que no profissional, quando chega, ele deveria estar ali com 2 ou 3 opções de posições para poder jogar, saber jogar em 2 ou 3 sistemas diferentes, né? Entender de algumas estratégias táticas que porventura
o treinador vai apresentar, ele tem que estar familiarizado com essa situação. Então, assim, a base te dá tudo isso, te dá esse olho clínico, né, de corrigir, de fazer com que o jogador utilize bem as duas pernas, que saiba cabecear, que tenha um bom domínio, que tenha um domínio orientado, que saiba dar soluções para o jogo quando elas lhe aparecem, que não espere que o treinador fique o tempo inteiro ali ditando ou pensando por ele, para ele tomar as decisões. Então, assim, o que a base tipo assim, me deu foi esse olhar clínico de tentar fazer com que os atletas vejam o futebol não simplesmente com reproduzir o que o treinador mande, mas que ele possa ter a capacidade de entender por que está fazendo aquilo e saber utilizar as ferramentas que lhe foi treinadas, que lhe foi oferecidos, conteúdos ao longo da sua vida, não só ali naquele momento. Então, isso foi o que a base me deu e isso eu levo pela minha vida inteira, inclusive no profissional. Tento fazer alguns treinamentos que façam com que eles pensem, com que eles entendam, que eles descubram dentro de uma orientação do treinador, de quem está ministrando o treinamento. E minha experiência como treinador de profissional, aí vem as outras valências do futebol, né? Que é gerir torcida, gerir diretoria, gerir atletas, gerir egos, que não é tão fácil. Tentar mostrar para os atletas que o que acontece lá fora, que eles falam sobre eles, é o que eu digo sempre, que futebol parece o céu e o inferno, tá um perto do outro o tempo inteiro. Então, na quarta você pode estar no céu e você não pode se empolgar muito, achar que é o melhor do mundo. E no domingo você pode estar no inferno, você também não pode achar que é o pior atleta do mundo. E você tem equilíbrio para poder entender essas fases, esses micros fases assim de semanais que a gente tem do futebol é muito importante. Turbulências. E essas turbulências você vai ter facilidade de poder lidar e ter maior sucesso, desempenhar e performar bem melhor do que muitos, porque senão, se você não suportar isso, com certeza você não vai conseguir jogar ou atuar no time profissional, principalmente no Brasil. Não é fácil. E o quanto disso tu entende, Wesley, de diferenças entre o atleta da base e o atleta do profissional, mas principalmente o motivo de muitos destaques na base não conseguirem se sustentar como atletas em uma equipe profissional, ou no mesmo nível até então, era de um sub-20 de uma grande equipe, um destaque, chega a equipe profissional, não consegue sustentar, e acaba terminando em uma equipe de divisões inferiores, não que isso seja algo negativo, mas pelo o que se entendia de um determinado atleta e o nível que você, poxa, esse atleta tinha um potencial enorme e não conseguiu manter isso, que tu, de tanta vivência e vivenciando diversos atletas e vendo tantas histórias, que tu entende nesse aspecto? Cara, eu tive vários exemplos, eu tive várias histórias. Eu vou te citar um exemplo de um atleta que foi eleito o melhor jogador de uma Copa do Mundo de Sub-20, foi Kleber, e que não conseguiu atuar no profissional. Foi titular, ele jogava no mesmo time que jogava João Paulo. Era uma categoria do Vitória, assim, fora da curva. A categoria acho que era 7,6. Tinha Kleber, tinha Fernando, volante, tinha Fábio, goleiro, tinha muitos jogadores de alto nível. E essa categoria vai jogando desde sub-13, tanto que Paulo Carneiro, na época, ia para lá dia de sábado, de manhã, para ver a Copa Dente de Leite, que era sub-13, para ver esse time jogar e conhecer o nome de todos os atletas do sub-13. Isso, eu estou falando do presidente do clube, tá? E Que pouquíssimos, exemplo. possivelmente pouquíssimos presidentes hoje no Brasil sabem escalar o time sub-13. Ele sabia, na época, para você ter uma Impressionante, ideia impressionante. do Que nível exemplo. que era o futebol. Então, assim, um jogador como esse, que a gente esperava que ia ser o sucesso, que ia jogar em alta performance no profissional, não conseguiu ter êxito no profissional. Por lesões ou por situações que você não controla no futebol, que é o extracampo, que é família, que própria esposa, a escolha da esposa que você vai ter, que tá ali, que não pode, a esposa não pode ser âncora, tem que ser foguete, vai jogar você para cima o tempo inteiro.
Então, tudo isso influencia na vida de um atleta e você não tem como precisar ser esse atleta que hoje é um craque na base, que ele vai virar um craque no profissional. Porque tem vários fatores que ninguém controla, nem o próprio atleta. Imagine nós que somos treinadores. Porque nós temos a mania de querer controlar tudo, né? Acha que controla tudo, não controla tudo. Então, assim, você viu jogadores como esse que conseguiu jogar na base era um espetáculo e não conseguiu jogar no profissional. Mas que também tem uma outra, eu costumava dizer muito no Palmeiras, conversando com o João Paulo, inclusive, falando sobre essas situações, que era que o Palmeiras, na época, a gente formava jogadores para todos os níveis. Tinha o primeiro mercado, que era o time profissional, tinha o segundo mercado, que era aqueles jogadores que não atuavam ali, que poderiam ir para um time de segunda divisão para poder dar rodagem e ter a vivência de de jogar com cobrança de torcida, porque no sub-20 ainda isso não tem. Então, o jogador que joga um campeonato sub-20, que joga em centro de treinamentos, não tem o mesmo nível de cobrança, de estresse que tem um atleta profissional de Série B, de Série C. Então, a gente colocava esses jogadores em Londrina ou no próprio América, como aconteceu com vários, no próprio Vitória, que não foi no caso de Wesley, que foi, bateu, voltou e jogou no profissional do Palmeiras. E tem aqueles atletas que não jogou nesses dois níveis, ou que às vezes jogou pouco no profissional e foi vendido para a Europa antes, sem nem ter jogado no profissional, no caso de Fernandinho, no caso de Vitão zagueiro, no caso de Luan Cândido. Esses jogadores não chegaram nem a jogar no profissional do Palmeiras e foram vendidos para fora do país. E também deu um retorno. Então, e tem aqueles jogadores que não conseguiram jogar e que às vezes eu tinha contato com esses atletas e também dava atenção e tentava arrumar ou indicar para algum clube que não conseguiu estar em nenhuma dessas fases que eu te falei anteriormente, nem para fora do país, para time da Europa, cedo, nem jogou no primeiro mercado, que era o profissional do Palmeiras, não conseguiu jogar em série B, e aí ele consegue ir ali para uma Série C e arrumar um time ali, um time de menor expressão para poder jogar e seguir a vida dele, porque também faz parte do futebol. Nem todos aqueles que estão ali naquelas grandes equipes que foi campeão em 2018, no caso da gente, ou do time do Flamengo, que foi campeão em 2019, esses jogadores, todos, quer dizer que todos eles vão jogar em alta performance em grandes clubes. Não, você forma atletas para várias camadas do futebol brasileiro, digamos, várias prateleiras do futebol brasileiro. Então, geralmente, o que acontece é muito isso. Vai depender. Também não vai. Vou chegar para você aqui e falar assim: aqueles atletas que foram profissionais, que são dedicados, que dormiu cedo, que se dedicou profissionalmente, isso não quer dizer que também ele vai performar bem, vai ser um grande atleta, não. Óbvio, se isso acontecer, é maravilhoso. Mas futebol ele é uma incógnita muito grande. Às vezes você tem que estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para ser convocado para uma seleção num grande jogo. E isso a gente não tem controle. Mas, assim, o que eu posso te dizer que a diferença de jogar na base e jogar no profissional é justamente essa pressão mental. O jogador que tiver o mental, o controle mental para suportar pressão, cobrança, não adianta você ficar fantasiando, não tem, não é isso, mentira. Você vai ser xingado, você vai ser cobrado. O torcedor que está ali, ele é paixão, é amor, ele paga, ele vai extravasar, vai te xingar. E se você não aguentar isso, você vai ter que procurar outra coisa para fazer, meu filho. Então, futebol é isso aí. Se não aguenta, vai procurar outra coisa para fazer. Então, assim, não adianta você ficar querendo enfeitar e falar que não é nada disso, que está errado, não, porque você vai enfrentar isso, não tem jeito. Em algum momento da sua carreira, você vai ter que enfrentar isso de frente. Então, o jogador, acredito eu, que tem um mental mais forte e que sabe lidar com isso, para poder performar bem, ele já sai bem à frente do que muitos. Então, às vezes, você tinha jogadores que, para ele jogar no Maracanã, com 100 mil pessoas de público, e jogar no CT, aí no Palmeiras, ou lá no CT do Barradão, ou no CT aqui do Cruzeiro, ou no CT do Atlético Paranaense, é a mesma coisa, ele não influencia muito, não faz muita diferença com ele. Então, isso aí para ele já é um grande passo. Isso aí não vai interferir na performance dele. Ele vai jogar com a mesma dinâmica, ele vai dormir bem,
vai ter um pouco de ansiedade, como todos os outros têm antes de jogo, ficar aquele nervoso, mas ele não vai sofrer tanto como outros. Que, por exemplo, assim, pô, vou jogar com 100 mil pessoas no Maracanã, com 42 mil dentro do Allianz Parque, pô, vou estar com o Mineirão hoje lotado com 60 mil. Não é fácil. Não é fácil o cara conseguir performar. Por isso que vem aquela fala, o dizer do futebol, né? O ditado do futebol, né? Jogo é jogo, treino é treino. Aí tem aquela outra que fala jogador de treino, jogador de jogo. Então é isso aí, Roberto. Maravilha. Tomar uma água Muitos aqui e detalhes. fazer Fica à propaganda do vontade. homem aqui, do BH. Importante, importante. Uma moral para o chefe. É. Wesley, e na gestão de talentos, do que vivenciou tantos, daquele talento que tu sabe que, né, muito provavelmente vai alcançar um grande nível, e como que é a gestão desse atleta, mas ao mesmo tempo, como é lidar com aquele atleta que você observa que até um determinado momento ele não é um talento, mas ele tem um potencial muito grande, talvez vai alcançar isso no sub-20 ou depois de uma certa maturação. Como lidar com esses dois tipos de perfil de atleta? Vamos lá, o primeiro perfil que você está falando é do que tem uma maturação tardia. Já pegamos vários atletas nesse nível aí. Nós tínhamos um atleta no Vitória, por exemplo, que chamava Alexandre, atacante, né, que depois jogou no Palmeiras e tal. Alexandre, até o sub-19, sub-17, ele não era titular. No sub-17 ele começou a lhe bater falta, o treinador era Marcelo Chamusca. No sub-20 ele não chegou a jogar muito, e aí estava assim no time B, aí nós fomos com a Copa BH com o time B. O time A foi para um outro torneio no exterior e a gente foi representando com um time misto. Alguns jogadores que não estavam no time titular, no grupo que viajou para o exterior para jogar uma competição no exterior, um torneio no exterior, mais alguns jogadores juvenil, o treinador me foi o treinador do juvenil. Na época era treinador de goleiro. E assim ele se destacou bastante nessa taça BH por bater falta, batia falta muito bem, foi muito bem no jogo. Mas no primeiro momento ele não conseguiu jogar no profissional. Ele começou a ser emprestado e aí ele ganhou uma maturação. E aí quando ele voltou, ele foi artilheiro no Vitória e conseguiu jogar lá já para os seus 23, 24 anos, se eu não me engano. Então, assim, você observar que esse jogador está com a maturação tardia. Você tem vários mecanismos para isso. Hoje a tecnologia te dá tudo isso com exames laboratoriais, com fisiologia, consegue te precisar isso, dá uma noção de se ele está ainda formado como homem, como adulto, né, digamos assim, não como homem, como adulto, ou se ele tem ainda um gap ainda de evolução muscular. E aí, daqui a pouco, esse jogador, se você não tiver essa percepção, ele tá ali jogando, não consegue se destacar muito ali, talvez pelo tamanho, talvez pela falta de maturação, e aí você pode perder um grande talento, né? E a outra, qual foi que você perguntou? Sobre o talento já que você já sabe que vai ter um futuro brilhante, digamos assim, né? É um talento que você já identifica. Isso. Esse você tem que ter a percepção para poder gerar desafios para ele. Esse é o tipo de jogador, de atletas, que se você der o treinamento para ele de nível baixo, ou de nível baixo de dificuldade, e que não tenha desafio, ou que ele não enfrente desafio, ele perde a motivação. E aí talvez não desempenha como deveria ser. Vou te dar um exemplo assim, eu aprendi em casa, tá? Isso é coisa de vivência familiar. Eu tinha minha filha, fazia natação em São Paulo, e aí começou a fazer natação, e aí ela nadava na piscina menor, com um pessoal menor. Só que ela já é um pouco desenvolvida fisicamente, já era maior do que as outras. E aí ficou ali, no início ela estava motivada, queria ir para natação, chegou uma época, ela falou, não estou querendo ir e tal. Mas por que você não quer ir para natação? Não, porque não tá legal, tá. Mas por que não? Vamos parar, vamos, eu vou com você. Fui. Aí chegou nesse dia, coincidentemente, a piscina menor estava muito cheia, e aí a turma um pouquinho maior
o professor colocou na piscina maior. E aí botou para elas nadarem lá. Eu nunca vi ela nadar tão bem e com tanta aplicação. O entendimento daquele exemplo familiar foi que você tem que gerar dificuldade para esses grandes talentos, para ele continuar desafiando, para ele se desenvolver melhor. Porque se você deixar ele no mesmo nível do que os outros e dar o mesmo tipo de treinamento para ele não vai, ele vai perder o prazer de jogar futebol. Então, se você tem um grande talento e sabe que ele é diferenciado, você tem que trazer ele para cima. Você tem que começar a jogar ele. Vamos pegar um exemplo muito massa que aconteceu com a gente no Palmeiras. Eu me lembro que foi assistir um jogo junto. Eu gostava de assistir o jogo da base, dos menores. Eu estava no sub-20, mas eu gostava de ver os times de Alemão, de Jordão jogando, o sub-12, sub-13, o Campeonato Paulista é muito bom para isso. É muito motivante ver os guris, que ali é a essência do futebol. A motivação, os pais gritando na arquibancada, os meninos jogando futebol porque amam futebol, aí você tem a irresponsabilidade, a irreverência de driblar, poxa, e era muito massa, eu gostava de ir, assim, domingo de manhã eu tava de folga, eu falei assim, vou lá assistir. E assistindo um clássico no Parque São Jorge ali, da arquibancada, tava do lado de João Paulo, e aí tava jogando Hendrick e Guilherme. E aí daqui a pouco tá jogando, e aí eles paravam, não voltavam para marcar, e João Paulo gritava lá de cima, tá vendo que o Guilherme não tá marcando, que o Hendrick não tá marcando, e que o Sarra gritava assim, João, não adianta. Eu vou te dar um exemplo aqui de Wesley. Qual é o diferencial de Wesley, atacante, perante os outros? E o Wesley, assim, sempre foi um atleta que sempre estava na dúvida se ia continuar com ele ou se ia liberar ele para seguir a vida dele. O que segurava o Wesley era o quê? A qualidade do drible. Qual é o diferencial de Wesley? Era o drible. Então, assim, ele tinha lordose, tinha aporte o físico, porra, franzino, tal. Mas o que segurava ele era o quê? Poxa, se ele tiver 5 oportunidades no jogo, de 1 contra 1, 2 ele vai passar, 2 ele vai levar, vai amarelar o adversário e 1 ele vai errar. Então, esse jogador você tem que ter. Então, o que acontece com o Hendrick e com o Guilherme, nós temos que gerar dificuldade para ele, porque olha lá, nem os jogadores, colegas dele, estão reclamando de marcar por eles. E quando ele pega a bola, ele deu 2 tapas, fez 2 gols lá e ganhou do Corinthians de 2-0. E foi eles que resolveram. Então vamos dificultar a vida desses rapazes, vamos criar desafio para eles. Vamos bota esse moleque para cima, tira ele do sub-13, ele bota um sub-14, sub-15. E é isso que João Paulo fez. Pegou, botou eles para cima. Aí daqui a pouco estava no juvenil. Aí chegou isso mesmo, já no final do ano. Um dia João Paulo chegou para mim assim: Wesley, a gente vai ter que trazer ainda aqui pro Júnior. Falei, por quê? Eu fui ver o treino do juvenil agora, ele tá brincando, tá sobrando lá, não tá tendo graça. Eu, caramba, é mesmo, é. Eu, pô, traga esse moleque pra cá. Aí trouxe ele pro sub-20, ele levei ele pro jogo, no jogo do. Nós jogando contra o Corinthians, jogo de Sport TV, levei ele no banco, no Parque São Jorge. Acho que o jogo foi 2-2. Ele entrou no jogo com 25 do segundo tempo. Mas, pra ele, parecia que ele tava na categoria dele. Isso eu acho que com 16 anos. 16 anos incompletos ainda. Então, assim, jogadores como esse, você tem que gerar dificuldade para eles. Se você não gerar uma dificuldade para eles perdem até o prazer de jogar futebol. Então, quando você identifica essas peças, você tem que gerir desta forma. E aí tem a outra vertente também, né? Esses tipos de jogadores, quando eles acham que são bons pra caramba, eles começam a se empolgar demais, aí também você tem que dar uma ajustadazinha nos egos dele, né? Botar ele para jogar com o zagueiro mais velho, para dar umas porradas nele, para ele falar assim: opa, eu não sou tudo isso, não. Eu vou ter que melhorar meu drible aqui, senão eu vou ficar para trás. É um desafio para os dois lados. E passando então para o segundo bloco, Wesley, quais as diferenças que tu tem vivido aí entre as vivências de treinador e auxiliar, né? Trabalhou em momentos como auxiliar, agora passou por treinador e agora voltando a ser auxiliar novamente. Quais as diferenças, o que tu enxerga também desse período que tu traz de tanto aprendizados dessas vivências recentes com diferentes treinadores, mas também o que é possível das vivências de treinador, tu também tem mais autonomia às vezes para dar algum feedback para o teu treinador, direcionar algo, como que está sendo isso?
Vamos lá. Como treinador, eu tive vamos dizer assim, são coisas que o futebol te oferece, né? Imagine, eu sou de Tapetinga, interior da Bahia, e consegui galgar esse espaço e estar hoje no futebol brasileiro. Não é tão fácil você sair ali no interior da Bahia, que não tem tantas oportunidades, e conseguir estar no lugar onde eu estou. É uma vitória muito grande. Mas se você tem a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com um pentacampeão, como foi Filipão, você está ali, uns anos atrás, assistindo ele sendo um pentacampeão, treinador da seleção brasileira, e de repente você está ali do lado do cara trabalhando, auxiliando o cara, dizendo, ó, dando pitaco para Filipão, ó, eu acho isso, eu acho aquilo. Cara, tem hora que, às vezes você não tem noção disso. Você está ali no meio, no dia a dia, no trabalho, e você não tem muita noção disso. Mas aí um dia eu me lembro que eu estava com minha esposa e acho que o Filipão pediu para poder passar, para dar uma carona para ele, que ele ia ficar concentrado e estava sem carro. Aí eu fui dar a carona para ele, fui passar lá para pegar ele onde ele estava. Aí minha mulher olhou para mim assim, ó, brincadeira, hein? De Tapetinga para agora tá dando carona para Filipão. Eu falei assim, puxa, é verdade. Como é que pode, né? Mas esse é o futebol, ele te proporciona essas coisas. Então, ter trabalhado com o Filipão foi uma das coisas, um dos prêmios que o futebol pôde me oferecer, me trazer de gratidão, assim. E eu tenho que ser muito grato ao futebol por essa oportunidade de conviver, de estar trabalhando com ele. Tanto ele como o Osório. Foi uma experiência, o primeiro treinador estrangeiro. Agora trabalhando aqui com o Jardim também, tendo esse acesso e tendo a oportunidade de ter responsabilidades, né? E eu costumo dizer assim, que para o treinador, para a pessoa que foi treinador, como eu, que às vezes está no campo e está ali tomando decisões, de olho no jogo, tem que tomar decisão, escutar seus auxiliares, e depois eu sair, estar lá em cima para ver o jogo e descer no intervalo para dar esse feedback para o treinador que está no fogo do jogo ali, na emoção do jogo, que não é uma coisa tão fácil gerenciar também. É muito, muito, assim, vamos dizer assim, importante para o treinador. Você ter alguém que você confie, que tem um bom olho, que entende basicamente o que o treinador quer, e no intervalo você chega com, ó, o caminho é isso aqui, eu acho que poderia ser assim, e aí ele tomar a decisão qual se realmente é aquilo que vai fazer. Então, assim, eu gostaria muito de ter um auxiliar como eu lá em cima para poder me dar os feedbacks, seria muito bom. Então, assim, Importante. então essa é a função do cara que é auxiliar. Tá ali, entender o que o treinador quer, o modelo de jogo, os comportamentos, a estratégia que ele está levando para o jogo, para poder basicamente ser o olho dele fora da emoção, para poder lembrar, ó, nessa semana a estratégia que você traçou foi fazer isso. Está acontecendo isso. Estamos deixando de fazer isso aqui. Temos que dar um ajuste aqui no intervalo aqui. Você tem pedido para sua linha, tá? Vamos dar um exemplo aqui prático. Você quer que seu time tenha pé na bola, pressão alta lá, com uma sobra aqui, com um gatilho de pressão, mas que sua linha esteja compactada, seu time esteja ali pelo menos em 35, 40 metros, numa marcação alta. E o que está acontecendo é diferente. A nossa primeira linha está muito baixa e está tendo um espaço muito grande entre os setores e está gerando muito jogo entre linhas do adversário. E eles estão nos empurrando para trás porque isso não está acontecendo. Ele, pô, de fato. Aí você mostra o vídeo já ali, curtiam para ele, verdade, vamos mostrar esse vídeo para os jogadores. E aí faz esse ajuste, aí você volta para o segundo tempo já não acontecendo tudo isso. Então, você tem um auxiliar que, primeiro você tem que entender você tem que entender que você não é o treinador. Não é como você quer jogar, que você gostaria de jogar. É como o treinador planejou o jogo, como ele quer jogar, e você tem que entender como é para poder dar o suporte, né, de estratégia, tático, de comportamento. Às vezes eu chego no vestiário, o time não está jogando tão bem, e aí estão perdendo muitos duelos, e aí, não, o que está errado? Não, não tem nada errado, está tudo certo, a gente está fazendo tudo que você pediu, só que o nosso problema está no comportamento, nós estamos perdendo muito duelo. Nós estamos perdendo primeira, segunda, terceira bola, e fica impossível. Não tem estratégia tática,
montagem para poder isso aqui dar certo. Então é comportamental, não é tático, não é técnico. Entendeu? Então, assim, essas são as experiências que eu tive como treinador e como auxiliar. Auxiliar, você você não é você que dita como tem que ser, é você dar o suporte para o treinador para ajudar ele com mais uma cabeça, às vezes até discordar. E eu, como treinador, nunca gostei de treinador, de auxiliar que fique só me dizendo amém. Isso também não é interessante. Porque o que tem que gerar são discussões. Logicamente, quem toma a decisão, eu como treinador, sou eu, porque eu que vou dar entrevista depois. Então, não tem como eu ficar tomando decisões porque um achou, o terceiro achou e não é o que eu acredito e depois eu tenho que justificar. Não, eu vou escutar, vou entender. Não, realmente, você tem razão. E não tem problema nenhum. Então, às vezes, auxiliar, às vezes é para ser o contraponto mesmo, para fazer com que você pense mais. E às vezes, uma coisa que eu acabei aprendendo também como treinador, que às vezes quando você não está participando, isso é interessante, quando você não está participando diretamente na atividade do dia do treinamento e que você consegue subdividir as tarefas, as fases do treino com seus auxiliares e você fica um pouco de fora, você consegue ver muito mais como se você estivesse dentro do treino, dando o treino. Você consegue ter ideias, você consegue ver algumas estratégias que você pode ver no jogo, você de fora, você pensa muito mais. Então, às vezes, quando você vê o treinador, que ele não está no dia a dia ali, dando treino o tempo inteiro, que ele só entra só na parte principal, ele só entra no momento estratégico para poder montar a equipe para jogar um adversário e que ele subdivide, como, por exemplo, está acontecendo aqui, bola parada, eu fico responsável com a bola parada defensiva, o, o José Barros com a bola parada ofensiva, o Vieira, o cara que dá mais conselho, o conselheiro ali que encosta no jardim, e o analista que vem com a ferramenta de trazer os vídeos para a gente assistir, para analisar o adversário. Ele com certeza vê muito mais coisa do que a gente estando de fora, que não está ali diretamente ligado dentro do treinamento. Isso foi uma coisa que eu aprendi quando a gente começou a trabalhar no Palmeiras com duas equipes. Uma jogando no Campeonato Paulista, outra jogando no Campeonato Brasileiro. Então, quando pós-jogo do Brasileiro, quem dava treino era Jumei e Lucas. E aí eu fiquei assim, ó, eu vou pro campo, vou ficar de fora assistindo e vocês podem comandar o treino todo. Nós vamos fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza, beleza. Naquele momento ali era o momento que eu pegava o jogador que jogou no dia anterior para dar um feedback, ou para dar um conselho, ou para fazer uma correção. Era o momento que eu via outros jogadores de fora se destacando no treinamento, que eu teria que dar uma oportunidade. Era um momento que eu via algo diferente, setorial, que eu poderia utilizar num próximo jogo já na equipe A. Então, foi a experiência que me trouxe isso, o dia a dia que me trouxe isso, de entender que como você está como treinador, você não pode estar diretamente o tempo inteiro ligado a uma atividade. Você tem que estar um pouco de fora para ver o todo, para tomar algumas decisões, e você tem que ter auxiliares muito bons com você, que você confie para delegar e fazer os treinamentos, porque vai ter um resultado bem melhor, né, com uma equipe muito disciplinar. Muito obrigado pela profundidade dos assuntos e compartilhar tudo isso que é enriquecedor. E Wesley, em filosofia, ideia, modelo de jogo, o que tu pode dizer do Wesley treinador? O que você acredita do jogo, o que você procura explorar, o Wesley como treinador de uma equipe, o que você busca de trabalho? Vamos lá. Primeiro, é algo que é inegociável, né? Isso a gente já traz deve que trabalhamos aí, que é intensidade e coragem, ousadia. Isso aí é inegociável. Jogador que tem medo de jogar futebol não vai ser jogador. Então, as minhas equipes geralmente são equipes que são ousadas, que se expõem, que dá a cara a tapa, que não tem vergonha de jogar, de ser ofensivo, ao mesmo tempo que também tem que ter intensidade, que caminha junto o tempo inteiro. Não tem como jogar futebol que não seja coletivo e que todos contribuam na fase defensiva e também na fase ofensiva. Não tem aquela. Você não pode ter atletas que, quando tiver com a bola eu jogo, sem bola você vai jogar só com 9. Não tem como isso acontecer, né? Marcar só com 9 e o goleiro, não, você tem que marcar com todo mundo, entendeu? Então, assim, eu acredito muito nisso. E a questão estrutural no futebol, ela é muito relativa, porque, assim,
já joguei com 3-5-2, já joguei com 4-3-3, já joguei com 4-4-2, já tive momento de estratégia de jogar com marcação individualizada, na marcação alta principalmente, sem sobra e também com sobra. Então, assim, isso vai depender muito do material humano, do recurso humano que você tem em mãos. Não adianta você querer um time que jogue igual o City, que o goleiro do seu time jogue, que saia jogando igual o City, se você não tem esse goleiro para fazer isso. Primeiro que você vai pedir para ele jogar e ele vai ficar com medo e vai errar e não vai conseguir jogar e você pode queimar o jogador. E ao mesmo tempo que existe o outro lado, você tem um jogador, um goleiro que sabe atuar muito bem com o pé, que acha muito passe vencedor, que tem um passe longo muito forte, e aí você vai assim, não quero que saia jogando de jeito nenhum. E aí o cara que tem um talento para te ajudar não é utilizado, ele também, você está perdendo um grande talento. Então, assim, depende muito do que você tem em mãos para você atuar. Se você vai atuar com linhas altas, com linhas baixas, se você vai ser reativo, ou se você vai propor. Então, assim, o principal, tudo está em volta de uma figura que é os atletas. Como vai ser o meu trabalho, como vai ser, o que eu vou tirar o máximo deles, de acordo com as características que você tem. Então, não adianta você chegar, ser contratado por uma equipe, chegar lá, não, meu modelo de jogo é esse, eu gosto de jogar assim, e vou jogar assim com esses jogadores que estão aqui. Isso não vai dar certo. Primeiro que você tem que convencer os atletas. Primeiro que você vai assim, vamos jogar ofensivo, porque eu quero que meu modelo de jogo é esse. Os caras assim, a gente nunca jogou assim, a gente não sabe jogar assim, como é que a gente vai fazer isso com esse homem? Isso não vai dar certo, já passa a não acreditar em você. E a primeira coisa que você tem que fazer é convencer os atletas que você está certo. E não é fácil isso. Você está mexendo com 25 atletas, 28 atletas. Então, eu acredito muito nesse modelo, né, nessa estratégia de como ser treinador, de gerir. Então, você está ali gerindo muitos atletas diferentes, de crenças diferentes, de coragens diferentes, de mentalidade diferente, e você tem que entender isso para fazer com que aquela máquina tenha uma engrenagem boa e que dê certo. Então, é basicamente isso que é o meu modelo de jogo. Assim, não existe basicamente uma especificidade de falar assim, eu só jogo com, 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 com 3-4-3, ou eu só defendo com linha de 5, eu só marco individual, eu só marco por zona, não. Eu acho que você, com a experiência que eu tenho ao longo dos anos e vivenciadas, eu não tenho como dizer que você só funciona se você só ganha de um jeito. Isso não existe. Existe várias formas de você ganhar, como também existe várias formas de você perder, entendeu? Então, no futebol, ela não é uma ciência exata de assim, faça isso que você vai ser campeão. Não, não existe, entendeu? Você tem que entender como é que é seu grupo e tentar tirar o máximo dele com as características que você tem. Então, é assim que eu vejo futebol. Muito boas visões e a capacidade de se adaptar, né, a diferentes cenários, diferentes contextos de atletas. E por falar em adaptação, como foi o trabalho em diferentes estados, em diferentes equipes, né, passando por diferentes momentos, né, Sub-20 do Palmeiras, Atlético Paranaense, o Cruzeiro, como que foi essa vivência? Ah, cara, vamos dizer assim, vamos lá. Eu me lembro quando eu estava no Palmeiras, que nós fazíamos ali aquelas marcações kamikaze, né? E nas marcações altas. E aí, às vezes, algumas pessoas perguntavam para mim, cara, mas isso aí é suicídio. Eu falei assim, depende, Em depende. conseguir encaixar mano a É, mano desde sempre, isso. né? Isso é É, verdade. Em então, assim, 2018 tu já fazia isso. exato. Fazer isso no tiro de meta e muitas equipes não conseguiam sair. E na maioria das vezes eu conseguia recuperar a bola no campo do adversário e virava uma chance de gol. Entendeu? Então, assim, eu estava numa grande equipe, com jogadores de alto nível, pelo menos entre os 4 melhores do Brasil estava ali, então eu tinha que me comportar como tal. E não tinha que ter medo de fazer isso. Então, assim,
Esse é o que você tem de ter trabalhado uma equipe como o Palmeiras, né? Aí depois você sai do Palmeiras e vai para o Atlético Paranaense, que já é uma outra cultura, que já é uma equipe que não tem o mesmo recurso que tem as grandes equipes brasileiras em termos financeiros para contratar os melhores jogadores do mundo, mas que você tem que falar para eles que eles têm que ter coragem também. E aí é onde entra o poder de convencimento seu, né? E aí tivemos grandes sucessos, que foi conseguir chegar a uma final de Libertadores na época de Filipão, né? Obviamente, muito mais mérito como treinador do Filipão de encorajar os atletas, dizer que eles podem, que eles poderiam chegar, tá? É uma cultura completamente diferente, um povo completamente diferente, mas assim, muito. Você mora em São Paulo, que é uma cidade que não dorme, né? Que tem se você tem uma vida altamente agitada, de vários trânsitos, você vai para Curitiba, que é muito mais parecido com a Europa, assim, muito mais quieto, um povo mais fechado, assim, para o externo, para as pessoas que vêm de outros estados, mas que, assim, que também foi muito bem acolhido, e que, por exemplo, minha filha é curitibana, e minha família foi muito feliz, gosta muito de lá. E depois eu vim para Belo Horizonte, para o Cruzeiro, com o Gigante, né? O Gigante da Pampulha, que é um clube que é acostumado a ganhar várias Copas do Brasil, um clube que ganhou várias Libertadores, e um clube que ganhou Supercopas, que foi bicampeão, ganhou o Campeonato Brasileiro, foi bicampeão lá em 2013, 2014. Foi um gigante que estava adormecido e estava ressuscitando, e você chega no meio desse processo ali, que tinha começado com o Ronaldinho, depois passou para o Pedro Lourenço, e aí você chega aqui no meio de toda essa mudança de status, digamos assim, e consegue chegar a uma final de Sul-Americana. E aí nesse ano já vem um treinador do exterior, um português, o Jardim, e aí você já consegue estar ali basicamente quase que classificado, né, para a Libertadores do ano que vem, retomando o clube para um momento onde é que ele estava, com uma cultura completamente diferente do que era São Paulo, do que era Curitiba, mas assim, muito parecido com o que é o baiano de onde eu nasci, que são os mineiros, são muito parecidos, né? Tanto na comida, tanto no comportamento, tanto na receptividade, tanto no dia a dia. O mineiro, se você conhecer ele aqui hoje, mais tarde, pô, passa, vamos tomar um café ali em casa. Então, assim, é um povo muito mais, vamos dizer assim, espontâneo, como é os baianos, né? Mas, assim, eu soube me adaptar muito bem a esses cenários diferentes, essas culturas diferentes. E, assim, o Brasil são vários países dentro dele, né? Se você for para Pernambuco, vai ser de um jeito. Se for para Amazonas, para Manaus, lá vai ser de outro jeito. Se você for para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, assim, é um país que tem uma riqueza de diversidade, de cultura e de hábitos fantástica. E, assim, para quem está chegando, é que se adapte, né? Eu não posso chegar no estado dos outros e querer que as pessoas tenham, que seja igual à Bahia. Não vai ser assim. Então, assim, nós aproveitamos bastante isso, minha família também, os sotaques, os costumes, as formas de se divertir, de lazer. Então, assim, a gente soube aproveitar muito bem isso, e isso eu posso te garantir que foi enriquecedor, e espero levar isso é, mais para frente. E, com certeza, possivelmente eu vou trabalhar em outras equipes, outros estados aí pelo Brasil, e vamos continuar aproveitando, tanto eu como minha família, as pessoas, porque um, todas as profissões têm todos os segmentos, ou do futebol, do esporte, mas existe algo por trás, que é as pessoas. E tem que cuidar de pessoas, transformar pessoas e vivenciar com elas, e aprender, com elas, e também ajudar muitas pessoas a terem sucesso. Maravilhoso, maravilhoso. E um exemplo que a vida é que nem os batimentos cardíacos, né? Se para, você morre. Então é Exatamente. a Por capacidade aí. de estar se adaptando sempre em movimento. Maravilhoso. E para a gente encerrar, Wesley, que mensagem tu diria para quem está acompanhando aí nosso episódio, para novos treinadores, profissionais de esporte, até mesmo torcedores, quem estiver acompanhando, o que tu poderia dizer de mensagem? Independente do lugar que você esteja, assim,
ou no interior da Bahia, ou no interior da Amazonas, ou no interior do Acre, ou em São Paulo, na grande metrópole, no Rio de Janeiro, ou no grande centro brasileiro, você tem possibilidade de chegar a trabalhar em um clube de elite. Basta que você tenha bastante resiliência, que estude, que busque conhecimento e, e que saiba entender muito bem como são a, a trabalhar com pessoas. Apesar de todos os recursos tecnológicos que você tem, acho que nada substituirá um ser humano. Então, por mais tecnológico que nós já avançamos no mundo de aprendizado, se você não tiver um ser humano para poder guiar, que tenha sentimentos, que tenha resiliência, que acredita, que estuda, a gente não vai conseguir ter êxito, ou na sua empresa, ou em qualquer segmento que for. Então, no futebol não é diferente. Então, se você está no status de gestor, cobrar e manter todos motivados para poder dar resultado, que todos são importantes dentro da cadeia, é, que não é só, que ninguém ganha sozinho, que ninguém vence sozinho, todos precisam de todos. Se você souber fazer isso, você vai ter uma grande chance de ter sucesso e, e acreditar que você é capaz de aprender e buscar conhecimento o tempo inteiro, porque a vida da gente o tempo inteiro é você buscando o aprendizado. Você aprende com 20 anos, com 15, com 51 anos, com 60. Então a vida é assim e o mundo vai mudando o tempo inteiro, o futebol vai mudando o tempo inteiro. As gerações são diferentes, você tem que aprender como é que são essas gerações mais novas e se adaptar, mesmo estando mais velho, se você quer ter sucesso e quer gerir pessoas e fazer tudo com amor, com amor. Como dizia Ayrton Senna, independente de você ser o CEO da empresa ou o zelador da empresa, se você fizer tudo com amor, você tem grande chance de ter sucesso, independente do status que você está dentro da empresa. Muito obrigado. Wesley, um prazer recebê-lo, muito obrigado pela participação e espero recebê-lo mais uma vez, quem sabe mais para frente. Ah, com certeza. Falar de futebol sempre é bom, trocar essa ideia, e quando é mais assim, espontâneo, melhor ainda. Espero ter contribuído e levar essa mensagem aí do futebol, do que foi a minha vida até chegar aqui, minha trajetória até chegar aqui, e que isso é possível por tantos outros que possam acreditar. E assim, muito grato ao futebol. O futebol me trouxe muitos amigos, muitas amizades, muitos aprendizados. Então, assim, continuar aí nessa luta diária do futebol e espero que possamos contribuir com, com muitas mudanças, porque nós somos pessoas que mudamos pessoas e que ajudamos pessoas e fazemos com que elas possam acreditar que é possível ser melhor e ter conquistas. Valeu, muito obrigado. Grande Valeu, abraço, Wesley. abraço.